Não importa a intensidade das chuvas que encararemos pelo caminho, se temos a direção de Deus, uma palavra do céu, já sabemos que possuímos o que necessitamos para passar pelo que quer que seja. Por que então olhar para a tempestade? Seria ela mais forte do que a palavra que Cristo já nos deu? Poderia o vento ser mais poderoso que aquele que nos ordenou a ir para o outro lado? Todas as vezes em que estiver complicado, lembre-se a quem o mar, o vento e a tempestade obedecem. A ordem não estava apenas sobre os seus seguidores, ela estava sobre o mar, sobre a tempestade, sobre o vento, e essa realidade continua a mesma. Em vez de focar no que está acontecendo ao seu redor, prefira mudar a sua ótica e olhar através da perspectiva do céu. Se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e sua ordem já foi liberada, por que pular do barco? Não pule, continue nele, pois apesar dos perrengues, é o Senhor que lhe ajudará a suportar a tempestade e chegar do outro lado. Precisamos parar de desistir no meio do caminho. Quantas coisas que estavam próximas de acontecer acabaram não vingando porque preferimos pular do barco em vez de tirar a água de dentro dele. Muitas vezes parece mais fácil desistir do que gritar por socorro. Assim, em vez de clamarmos o nome de Jesus, escolhemos abandonar a embarcação sem medir consequências, pensar nas outras pessoas ou até mesmo nos importar com as palavras de Deus que já recebemos. Muitos pensam que essa é a melhor opção por trazer um alívio imediato. O problema é que, quando fazemos isso, esquecemos que a única segurança física e tangível vai embora com essa escolha, nos levando a ficar à deriva. Por outro lado, talvez a sua realidade atual seja ainda pior que isso. Quem sabe você até tenha pensado em suicídio. Por mais complexas e horríveis que essas situações extremas possam ser, acredite, há esperança. A tempestade sempre termina, e quando menos esperamos, já estamos do outro lado, conforme a palavra que recebemos. Por isso, hoje, se você se encontra nesse lugar e está pensando em tirar sua vida, eu tenho uma proposta. Por que não a entregar para alguém que realmente a queira? Alguém que já a comprou com sua própria vida? Eu lhe garanto que qualquer coisa que você possa imaginar, por maior e melhor que seja, não chegará nem aos pés do que será o seu futuro se tomar essa decisão. Não desista. Escolha a vida. Decida confiar e, a despeito das oposições, assista a você mesmo andando sobre as águas. Além disso, vale lembrar que nós somos seres humanos com grandes e pequenas certezas. Por meio de ambas, ao longo de nossas vidas, vamos construindo e estabelecendo pilares de confiança a respeito de Deus, família, amizades, relacionamentos e por aí vai. De todos, colocamos a nossa maior, real e total confiança nele. Porém, a questão é que, quando estamos no meio da tempestade, nossa fé começa a esmorecer e, aos poucos, com os açoites das ondas nos barcos, o vento forte e gelado, a chuva indomável e todos os sentimentos e pensamentos contrários à confiança que dizíamos ter em Deus, passamos a ficar realmente abalados. Em contrapartida, a história de Mateus 14 não termina por ali, o que nos traz ainda mais esperança. A Bíblia continua nos dizendo que, na quarta vigília da noite, Jesus, andando sobre as águas, dirigiu-se até o lugar em que os discípulos estavam. Os seus homens, avistando-o de longe, pensaram se tratar de um fantasma. Apavorados ao ver alguém andando sobre as águas e se aproximando deles, todos gritaram de medo, até que Cristo lhes disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." A grande adversidade de quando estamos no meio das tempestades e nos deixamos levar por elas é que até aquilo que é maravilhoso e extraordinário passa a ser confundido e sufocado pelo medo. No momento em que o tumulto começa, é como se ficássemos cegos. Já passou da hora de escolhermos o que dominará o nosso coração e nossa mente, porque é essa decisão que ditará o desfecho da nossa história. Pedro entendeu bem esse princípio.
No mesmo instante em que escutou aquelas palavras, o mais impulsivo dos discípulos logo respondeu que se de fato fosse Jesus, se ele lhe ordenasse ir até onde estava, obedeceria o comando. Foi dessa forma que, ouvindo a confirmação do Mestre, Pedro andou sobre as águas. Nas tempestades da vida, muitas pessoas morrem, outras pulam do barco, outras tantas se desesperam, mas algumas, mesmo em meio às adversidades, se posicionam como Pedro e vivem as melhores experiências de suas vidas. Chega de vivermos aquém do que podemos por estarmos ocupados demais, sendo massacrados pelo medo e por tantas mentiras. Não somos produtos das circunstâncias, mas resultados da identidade que Deus já nos deu. É por causa da cruz que não somos mais escravos do medo, dos nossos sentimentos ou de quaisquer outras coisas. Pelo contrário, somos filhos, parte da família de Deus. Somos realeza e devemos não apenas nos posicionar como tal, mas abraçar essa verdade. Certamente um príncipe ou princesa legítimos não se importariam se qualquer pessoa se aproximasse deles dizendo que não fazem parte da realeza. Isso porque, obviamente, eles sabem de onde vieram, quem são seus pais e, por consequência, no que isso implica. Então, palavras assim, na pior das hipóteses, soariam como algo ridículo, uma vez que a verdade é inegável e está disponível para quem quiser ver. E conosco não é diferente, ou pelo menos não deveria ser. A nossa identidade determina a maneira como enxergamos e encaramos as situações que chegam até nós. Afinal, é como dizem, a nossa perspectiva sobre as coisas é muito mais influenciada porque somos do que pelo que elas realmente são. Se cremos que somos filhos de Deus e que Ele é o Rei dos Reis, a nossa primeira reação diante de qualquer cenário deveria partir da mentalidade que nos garante que, através de Jesus, nós já somos vencedores. Conhecemos o final da história, não temos motivos para ter medo ou desistir. Tudo o que precisávamos saber já foi dito na cruz. É bem verdade que, de vez em quando, não entenderemos algumas coisas, mas tudo bem, porque não andamos pelo que vemos, mas por fé. A fé é a certeza daquilo que ainda não se materializou, mas já é realidade no mundo espiritual. É na espera, enquanto mantemos a esperança, que a fé tem espaço para crescer. Por outro lado, a esperança tem um jeito curioso de se desenvolver. Não só isso, mas também nos gloriamos das tribulações porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Por piores que sejam, são as tribulações que geram em nós um coração esperançoso e perseverante. Isso não anula as dificuldades, mas com certeza nos protege contra amarguras, desistência e reclamações. Portanto, lembre-se, quanto mais atribulados, mais recebemos um caráter aprovado e passamos a nos assemelhar a Cristo. Para mim, uma das partes mais impressionantes nesse trecho de Mateus é o instante em que Jesus surge caminhando sobre as águas. A despeito de toda a tempestade, medo, vento forte e caos, lá estava ele, o Rei da Glória, indo de encontro aos discípulos. E é exatamente assim que ele continua fazendo conosco ainda hoje. Enquanto somos surpreendidos e tantas vezes ficamos assustados por aquilo que tenta nos paralisar, Jesus permanece andando calmamente em nossa direção. Ao contrário do senso comum, no meio dos nossos piores problemas e crises mais profundas, sempre poderemos encontrá-lo. Na verdade, antes de chegarmos, ele já está lá. Apenas saber disso deveria mudar tudo dentro de nós. Portanto, em vez de olhar para as circunstâncias, prefira trazer à memória a palavra que foi lançada antes da tempestade. Firme-se nela, enquanto faz isso, comece a enxergar o Mestre indo em sua direção. Porque acredite, ele já está andando sobre as águas turbulentas que tanto assustam você.
Naquele momento, assim que aceitou o convite de Jesus, Pedro desceu do barco e começou a dar pequenos passos. Porém, ao sentir o vento forte, teve medo e lentamente foi afundando. O medo e a falta de fé são os maiores limitadores para vivermos a vontade perfeita de Deus. Quando valorizamos mais esses dois do que a palavra que recebemos do Senhor, nos encorajando a sair do barco e rumar ao desconhecido, sabotamos o futuro que tanto clamamos em nossas orações. O assim na terra como no céu não pressupõe medo, falta de fé ou qualquer outra coisa que possa nos bloquear ou afastar do nosso propósito divino. Na verdade, não existe espaço para isso no reino de Deus. Se desejamos viver inteiramente para cumprir a sua vontade, precisamos saber que isso nos custará tudo. Ser um discípulo de Cristo exige radicalismo. É tudo ou nada.